Fala moçada, beleza? Vamos para o nosso último momento dentro da representação desses compostos a fim de definir geometria, definir polaridade, conforme já aprendemos. Agora a gente vai falar, não é? Em estruturas nas quais nós vamos ter 12 elétrons em torno do átomo central. Ou, melhor dizendo, 6 pares daria na mesma, tá bom? Quando isso for encontrado, ou seja, aqui 6 pares em torno do átomo central, nós vamos ter em torno do átomo central. Nós vamos ter o arranjo igualzinho a esse arranjo que está aqui no cantinho, né, do nosso quadro. Nós vamos ter o átomo central representado em roxo e nós vamos ter os 6 pares de elétrons se distribuindo dessa forma. Esses dois orientados, né, na vertical e esses 4 parezinhos que vocês estão vendo aqui, eles estão na horizontal, tá bom? Então eu tenho aqui um quadradinho e eu tenho, né, exatamente um eixo no meio desse quadrado no qual o átomo central está presente, tá bom? Então essas 4 ligações são planares e essas duas não o são em relação às outras, tá? Aqui todos os ângulos são absolutamente iguais. Diferentemente quando nós tínhamos o arranjo no qual os 5 pares estavam em torno do central, a posição axial e equatorial, aqui todas são absolutamente equivalentes, iguais, idênticas. Esse parzinho, em relação a esses 4 que formam um quadradinho, ele está em relação a todos 90 graus, tá? Esse embaixo também 90 graus em relação aos de cima. E esse aqui, pensando-se num quadrado, ele também está em 90 graus em relação aos que estão próximos a ele e ao de cima e ao de baixo. Ou seja, todas as posições são absolutamente equivalentes, tá bom? E nós vamos aqui trabalhar com as 3 possibilidades de geometria em relação a esse arranjo, tá ok? Esse arranjo aqui, ó, ele é chamado de arranjo octaédrico. Os pares se afastam no espaço de tal forma a formar essa figurinha, ok? Então, nós vamos lá. Primeiro exemplozinho. Exemplo de número 1. Nós vamos trabalhar com o SF6. Já sabemos aqui de cara que o S é o central, não é? Então, aplicando os mesmos conceitos que nós já vimos fazendo antes. Primeira coisa, ó, o S tem 6 elétrons, não é? De valência, são os elétrons que nós vamos representar pela fórmula de Lewis. O flúor tem 7 elétrons, e como eu tenho 6 deles, 6 vezes 7, 42. 42 mais 6, nós precisamos representar 48 elétrons, tá bom? O enxofre é o central, já sabemos o porquê de tudo isso. Ele faz mais ligações e é também o menos eletronegativo. Então ele está no meio, enquanto o flúor está ligado a ele, conectado a ele. E como são 6 flúoros aqui a ele conectados, 6 átomos de flúor, nós vamos ter o enxofre no meio e cada um dos átomos de flúor ocupando essa posição. Então já vamos representar de forma adequada, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, o enxofre ao centro, que eu vou representar em roxinho, e nós vamos ter obrigatoriamente esse arranjinho, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a cada um desses elétronzinhos eu vou emparelhar ali com outro elétron relacionado ao flúor. Aqui, ó, um flúor, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Então nós temos aqui o flúor com 12 elétrons em torno de si. O flúor aqui tem hibridização sp3d2, tá? Uma hibridização que é muito característica dele, ok? Então nós temos aqui o flúor não, né? O enxofre, desculpa, o enxofre com hibridização sp3d2. Enquanto o fósforo, ao realizar 5, tem hibridização sp3d, o enxofre aqui, ao realizar 6, tem hibridização sp3d2, tá? Então, vamos lá. Representando agora por forma de traço, para facilitar a nossa vida, eu tenho aqui o enxofre, flúor acima, flúor abaixo, e eu tenho os 4 átomos de flúor aqui, ó, conectados. Combinado? Então, como todas as posições estão ocupadas nesse momento,
o meu arranjo dos pares em torno do átomo central é de cara também a minha geometria. Então, aqui, se todas as posições estiverem ocupadas, eu tenho uma geometria octaédrica. Octaédrica. E é também chamada de bipirâmide de base quadrada, não é? Porque se a gente analisar esse arranjinho aqui, ó, isso é uma pirâmide, certo? A ponta está aqui em cima e eu tenho a base da minha pirâmide, que é esse quadradinho aqui. Então eu tenho uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, não é? Com uma base quadrada. Então bipirâmide de base quadrada, dá na mesma. Tá bom? Então vamos escrever octaédrica aqui. Então essa é a primeira possibilidade. Vamos colocar aqui como fizemos com a outra. Ó, octaédrica, ok? Essa é a geometria do SF6. Se vocês pegaram a lógica, gente, do que tem que ser feito para 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, aqui o esquema é o mesmo. Só guardar o arranjo e ir ocupando as posições conforme o necessário. Tá bom? Então, o exemplo 1 já foi, o SF6. Agora vamos para o próximo e vamos ver uma outra possibilidade. Tá? Eu vou trabalhar aqui com o B, exemplo 2, né? Com o BRF5. E vamos ver o que nós vamos conseguir produzir de estrutura aqui. Vamos lá, aqui, ó. O bromo e o flúor, uai, eles estão na mesma família, não é verdade? Então, eles têm 7 elétrons de valência, são 6, 5 flúor, 1 bromo, 6 vezes 7, 42. 42 elétrons, ok? Então é isso que nós precisamos fazer. Sendo que, nesse caso, o bromo é o átomo central, menos eletronegativo. Então, vamos colocar aqui o Br e vamos ligar 5 átomos de flúor a ele. Não é? Ô, gente, eu já estou percebendo, se eu vou ligar 5 átomos de flúor, 1, 2, 3, 4, 5, em cima ou embaixo, tanto faz. Tá? O que eu recomendo para vocês, e na verdade é o que a gente tem que fazer, para facilitar a determinação da geometria, tá? Caso existam pares de elétrons não ligantes, eles vão ser colocados aqui na orientação vertical. Tá bom? Então, vamos lá, para o bromo. Eu vou ligar 5 átomos de flúor. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ou em cima ou embaixo. Vamos colocar aqui em cima, pode ser? 5. Então, vamos ligar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente sabe que o segundo passo, né, após realizar uma ligação simples entre eles, é fazer com que os octetos sejam preenchidos nesses átomos mais externos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei contar até 6, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, com 8, não é? Em torno de si. Então, 5 vezes 8, 40 elétrons. Só que eu tenho que colocar 42. Então, tem um parzinho de elétron não ligante. E eu vou colocá-lo nessa posiçãozinha, tá bom? Ou eu coloco esse parzinho para cima, ou coloco ele para baixo, tá? Então, o meu orbital está aqui para baixo. E qual geometria é essa? Galerinha, aqui, ó. O que eu falei para vocês no iniciozinho? Eu tenho uma pirâmide, né? Ao topo da pirâmide aqui, a base da minha pirâmide é esse quadradinho. Então, isso aqui é pirâmide ou piramidal de base quadrada, tá? Então, a geometria, aqui nesse caso, ela é piramidal de base quadrada. Beleza? Então, determinamos. Então, octaédrica, piramidal de base quadrada. E agora a gente tem a última possibilidade, tá bom? Dentro desse arranjo octaédrico para a gente poder fechar. Exemplo 1 e 2 já foram, vamos para o terceiro, tá bom? Então, o
Nesse caso, exemplo 3, também um compostozinho formado com um gás nobre, né? O xenônio, vimos o xenônio F2, agora vamos ver o xenônio F4, tá? E aí, mesmo esquema, ó. O xenônio está na família 8A, gás nobre, são 8 elétrons. O flúor está na família 7A, são 7 elétrons, vezes 4. Então, 4 vezes 7, 28. 28 com 8, nós teríamos aqui 36 elétrons a serem representados, tá bom? Então, mesmo esqueminha, vamos colocar o xenônio aqui como o elemento central e, como eu disse, caso existam pares de elétrons não ligantes, eles vão ficar na vertical para que a gente possa ter mais facilidade na hora de determinar a geometria, tá bom? Porque todas as posições nesse caso são equivalentes. No caso do arranjo dos 10 elétrons, não. A axial e a equatorial, os elétrons não ligantes eram colocados no equatorial. Aqui tanto faz, mas para a gente ter uma representação, né, tridimensional mais simples, vamos fazer assim. Então, de cara, são 4 flúors. Nós vamos ligá-los aqui, né, na posição horizontal, tá bom? Não posso esquecer que isso aqui é um plano, é um quadradinho que está aqui presente. Então, lá vamos nós, ó. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 elétrons para o xenônio. E o que sobrar de elétron, depois eu vou colocar no central. Então, vamos ligar o flúor, ó. Primeiro flúor, segundo flúor, terceiro flúor e o quarto flúor. Completamos aqui o octeto em todos eles. Tem 8, 8 vezes 4, 32, são 36. Então, eu tenho 4 elétrons ainda, ou seja, 2 pares. E aí nós vamos colocá-los, conforme eu falei, nessa posição vertical, tá bom? Eu tenho um parzinho nesse orbital e eu tenho um parzinho aqui nesse orbital. Que geometria é essa? Não é? Gente, é uma geometria na qual eu tenho, literalmente, né, um quadradinho, o xenônio está aqui no meio e os átomos de flúor estão em cada um, né, dos vértices aqui. Então, nós vamos dizer que essa geometria, né, ela é um quadrado planar, porque todo quadrado é plano, né? Então, geometria quadrado planar. Beleza? Então, se eu tiver esse arranjo, quadrado planar. São as 3 possibilidades, tá bom? Não sobrou elétron no central, o arranjo é igual a geometria octaédrica. Sobrou, eu guardo o primeiro, nós temos o pirâmide, né, de base quadrada, ok? Piramidal de base quadrada. E se eu tampar os segundos, eu tenho só o quadradinho, então quadrado planar. São as 3 possibilidades para 12 elétrons em torno do átomo central, conforme nós estamos vendo, não é? Aqui são 4 pares ligantes e 2 pares não ligantes, ok? Então, trabalhamos aqui, nesse momento, os casos nos quais eu tenho mais de 8 elétrons em torno do átomo central, tá bom? Ou o arranjo vai ser igual, né, nós vimos para o fósforo, seria aquele bipiramidal, né? Ou o arranjo octaédrico, ok? Agora a gente vai para fechamento, tá bom? A gente vai para encerrar aqui tudo que a gente tem que falar. Então, segura um pouquinho, estamos quase acabando, não é? Essas fórmulas de Lewis, trabalhando geometria, polaridade. E em breve, o que a gente vai fazer é trabalhar com as interações intermoleculares, tá bom? Então, vimos os átomos com mais de 4 elétrons em torno do átomo central, agora, átomos centrais com menos de 4 pares em torno do átomo central, ou seja, eu não vou obedecer ao octeto da mesma forma. Se eu tenho mais de 8, eu não obedeço ao octeto. Faz todo sentido. Se eu tenho menos de 8, eu também, né, não obedeço ao octeto. Nós vamos trabalhar só 2 casos, que são os casos que vocês precisam conhecer.
Então, o primeiro deles é o berílio, que é o Be, quarto elemento, está na família 2A, ao lado do lítio, tá bom? É o primeiro elemento ali da família dos metais alcalinos terrosos, está na parte superior da tabela, tá bom? Quando a gente faz a distribuição eletrônica do berílio, não é? Com dois elétrons, um S2, dois S2, uma distribuição eletrônica bem boba, não é? Na hora que eu vou fazer a distribuição em caixinhas, não é? Nós vamos ter aqui, ó, uma caixinha para o orbital S da primeira camada, não é? E uma caixinha para o orbital S da segunda camada, beleza? Eu tenho na segunda camada também o orbital P, não é? O 2P aqui ele está zerado, mas ele está lá. Segunda camada tem o orbital P, não é? Vamos colocar esses elétronzinhos em setas, ó. Um S2, spin positivo, spin negativo. 2S2, spin positivo, spin negativo. Ô, galera, as ligações covalentes normais, elas são realizadas pelo emparelhamento de elétrons. Quer dizer que eu tenho um elétron, você tem um elétron, né? E nós vamos compartilhar esse parzinho. Então, para eu fazer ligação covalente normal, eu tenho que ter, na minha última camada, porque é ela que participa das ligações, isso aqui não serve para nada, tá bom? Eu tenho que ter elétrons emparelhados. Quando eu bato o olho aqui, ó, eu tenho dois elétrons emparelhados. Não é? Ou seja, eu não posso fazer ligação covalente normal da forma como aqui eu estou. No máximo que eu poderia fazer é uma ligação coordenada, não é? Que é a tal da ativa. Corta esse nome, tá bom? Então, é o máximo que eu poderia encontrar. E não é o caso, né, que nós temos para o berílio. O berílio, ele vai sofrer uma paradinha aqui, igualzinho ao carbono. O berílio ele vai hibridizar. Então percebam que eu tenho o orbital S e o orbital P. Então olha o que o berílio vai fazer. Ó. Ele vai combinar esses orbitais, tá bom? Da seguinte forma. Esse elétronzinho ele vai ser promovido para o orbital 2P. A diferença de energia entre o 2S e o 2P não é muito grande. E isso não pode acontecer. Então eu vou promover esse elétron dessa forma. Ó. Promovi o elétron do 2S para o 2P, isso é uma excitação eletrônica. Não é? Então eu tenho agora um elétron aqui, dois elétrons aqui. Oh, legal, quando eu faço só essa excitação, agora eu tenho dois elétronzinhos, galera, desemparelhados, que me permitem realizar agora duas ligações covalentes, não é verdade? Só que, da forma como aqui nós estamos vendo, eu teria um desses elétrons no orbital 2s e um desses elétrons no orbital 2p. Então, quando eu, por exemplo, tenho o BeH2, não é? Que é o hidreto de berílio, quando eu tenho esse BeH2, o berílio, ao ligar com os dois hidrogênios, usando esses dois elétronzinhos, ele usaria um orbital S, que ele apresenta, aqui ó, 2s, o S é esférico, né? Lembram? O S é esférico. Ele usaria o 2s dele aqui, ó, e ele usaria o 2p, deixa eu colocar da forma como ele está, o 2s aqui, e ele usaria o orbital 2p para fazer ligações com os orbitais S do hidrogênio. Né? O hidrogênio tem o orbital 1s. Então, quando eu bato o olho aqui, eu percebo que essa ligação covalente ela seria entre o orbital 1s do hidrogênio e 2s do berílio. Enquanto aqui ela seria entre 2p do berílio e 1s do hidrogênio. Teoricamente, essas ligações, portanto, deveriam ser diferentes, com tamanhos diferentes e energias diferentes. Umas quebrariam mais facilmente que a outra. No entanto, na prática, essas ligações são absolutamente iguais em todas as propriedades, distância e energia. Então, para isso, a hibridização tem que entrar, tá bom? E aí, o que o berílio faz? Ele vai combinar esses orbitais aqui, ó. Ele vai embolei tudo. Ele vai combinar um orbital 2s com um orbital 2p.
gerando dois orbitais híbridos do tipo sp. Ok? E os dois orbitais pzinhos aqui, ó, vão ficar, né, puros. Orbitais puros são orbitais que eu não uso para realizar as ligações, tá bom? Então, desculpa, que eu não uso para realizar a hibridização. Então aqui eu vou ter o 2s e o 2p se juntando, dando origem a dois orbitais iguais. Agora sim, eu estou vendo que eu tenho os dois elétrons desemparelhados, não é? Em dois orbitais híbridos iguais. Então, o berílio, ele vai ter, nesse caso, um orbital sp aqui e um orbital sp aqui. De tal forma que, ao realizar a ligação com o hidrogênio, usando o 1s que ele apresenta, eu percebo aqui que ambas as ligações seriam absolutamente o quê? Iguais. Então o berílio ele vai fazer exatamente isso que vocês estão vendo aqui. E aí, claro, aqui eu teria um elétron do berílio, um do hidrogênio sendo compartilhados, tá? Ali o desenho está pequenininho. Então aqui eu teria um do berílio, um do hidrogênio. Então, o berílio, não é? Ele vai ter em torno de si só 4 elétrons, ok? Então o berílio ele estabiliza com 4 e a geometria, né? Nesse caso, conforme vocês estão vendo, não sobra elétron no átomo central, a geometria para o berílio ela é linear, tá bom? Então o berílio é um caso no qual nós vamos ter menos de 4 elétrons sobre o átomo central. Fechado? Beleza. E agora, vamos para o próximo, muito parecido, que é o boro, tá? Que estabiliza também com menos de 8. Então, berílio já foi, eu vou usar um pouquinho do esquema que aqui está, para a gente não ter que rabiscar tudo de novo. Então, ó, segura a onda aí. Aqui é o outro quadro, o boro, que é o quinto elemento, ok? Então, calma aí. A distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p1, tá? Então ele tem um elétron a mais do que o berílio. E ele vai aqui fazer exatamente o mesmo esquema, ó. 1s2, 2s2, 2p1. Então essa é a distribuição aqui do boro, tá bom? E o que nós vamos observar para ele? Ó, 1s2, 2s2 e 2p1. Dessa forma, o berílio só poderia fazer uma ligação covalente normal e ele poderia fazer no máximo aqui, olha lá, uma ligação coordenada. E a gente sabe que o objetivo por trás de realizar a ligação é fazer com que a estabilidade no final seja maior. Ou seja, quanto mais ligação eu faço, mais energia vai ser liberada. E aí, da forma como aqui está, no máximo 2 ligações poderiam vir a acontecer. Agora, o boro também ele sofre uma excitação e posterior hibridização. Olha o que vai rolar. Eu vou pegar esse elétronzinho e vou promovê-lo para cá. Ao realizar essa promoção, eu fico com um elétron desemparelhado no 2s, não é? E eu tenho aqui, ó, um que já existia e o segundo elétron desemparelhado no 2p, de tal forma que eu tenho aqui 3 elétrons desemparelhados que me permitiriam realizar 3 ligações covalentes normais, ok? Só que, da mesma forma que para o berílio, se eu pegar aqui o BeF3, fluoreto de boro, se eu pegar esse compostozinho, ao realizar as ligações entre o boro e o flúor, uma dessas ligações aconteceria com o orbital S e outras 2 ligações eu usaria orbitais do tipo P. Então essas ligações deveriam ser diferentes, mas na prática não são. Elas são absolutamente iguais em energia e em comprimento. Então o que o boro faz é exatamente isso aqui, ó. Ele hibridiza, combina esses orbitais. Se eu combinar um orbital S e 2 orbitais P, eu gero 3 orbitais híbridos. Do tipo 1s e com 2p's eu vou gerar orbitais do tipo sp2.
sp2 quer dizer que é um S e dois P's combinados. E aí, dentro desses orbitais, eu teria 3 elétrons desemparelhados, que são os elétrons para que eu realize as minhas ligações, tá bom? Agora, o boro seria o central e 3 orbitais, gente, nós vamos espalhá-los de tal forma que as ligações se afastem o máximo possível, não é? Então, nós vamos ter aqui um orbital híbrido aqui, um orbital híbrido aqui e um orbital híbrido aqui, igualzinho a gente viu, não é, no SO3, lá obedecendo a regra do octeto. Não é? Isso lembra para a gente um triângulo. Não é? E aí, aqui nós vamos ligar um flúor e ligar um flúor. Ok? Aqui eu não estou representando as ligações covalentes, tá? Eu só estou mostrando os átomos ligados. Porque o flúor, ele usaria aqui um orbital do tipo P para fazer a sua sobreposição com o orbital híbrido do tipo sp2 que o berílio apresenta, tá? Então aqui eu tenho orbitais sp2. Ah, está doendo meu olho, tá? Então, deixa eu melhorar isso aqui. Está doendo meu olho. Então, aqui ó, os orbitais híbridos, ok? E eu vou aqui com o flúor, opa, em vermelho, com o flúor, ele vai usar o orbitalzinho P que ele tem, tá? Então, o flúor aqui, ó, vai usar o orbitalzinho P. Então, essa ligação ela seria covalente sigma, né, do tipo sp2p, tá bom? Então, legal, gerei a minha estrutura. E para a gente fechar, em forma de traços, o boro, flúor, 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 tá ok? É assim que nós vamos representar. O boro estabiliza com 6 elétrons, ou portanto, 3 pares em torno de si. Essa geometria é uma geometria trigonal plana. Então, os únicos 2 casos que vocês vão ter, únicos 2, com menos de 8 elétrons em torno do átomo central, serão aqui berílio com 4 e boro com 6. Guarde-os, porque são os únicos para a gente. Combinado? Então é isso, galera. Fechamos aqui geometria, fechamos aqui a parte de polaridade. Não é? Se eu quiser analisar a polaridade aqui, é só perceber que existe plano de simetria em qualquer, né, plano aqui escolhido e não sobra elétron no átomo central. Ou seja, os critérios são os mesmos, tá bom? Aqui o que nos interessa é desembolar principalmente a geometria. Então, está representado. Boro faz 3, berílio faz 2 e ponto final. Agora nós vamos partir para as interações intermoleculares na próxima aula. Beleza? Bons estudos, valeu, tchau, tchau.